Olá, sejam bem-vindos a mais um Forbescast. Eu sou Fernanda Almeida e hoje eu converso com a Carla Bittencourt, que é mentora estratégica e diretora da Drogamax. Carla, super bem-vinda, obrigada pela sua presença. Ai, obrigada, foi um prazer enorme estar aqui, uma honra, e espero contribuir um pouquinho. Com certeza. Queria começar conversando com você sobre a história da Drogamax. Conta pra gente como que começou essa história lá em Araçatuba. Bom, a história da Drogamax começou com o fundador, seu Adel Yassin, em 1974. Seu Adel era libanês, tinha uma confecção no Brás junto com o tio, uma empresa de camisas, que não deu muito certo. Vendia para pequenos varejistas ali, uma inadimplência alta. Então, ele saiu dessa sociedade, tinha um dinheirinho guardado, e aí foi para Araçatuba. Ele conta que pediu dinheiro emprestado de mais algumas pessoas e montou a primeira farmácia no calçadão na cidade de Araçatuba, em 1974. Chegou lá com os 2 filhos e com a esposa, e assim começou a história aí com a Drogamar. Uhum. E aí, como que vocês chegaram, então, na Drogamax e nesse conceito de hiperfarmácia? Bom, em 2007, infelizmente, o seu Adel teve um problema de saúde, ele teve um câncer. O Éder que é o filho, já trabalhava com o pai na farmácia e acabou assumindo esse papel, a gestão aí das empresas em 2007. Então, o seu Adel se afastou para fazer o tratamento de saúde e o Éder assumiu ali a gestão da Drogamar, ainda no calçadão. Então, depois do calçadão, o Éder já um pouco mais agressivo, visionário, já mudou a loja de lugar, foi para um espaço um pouco mais amplo, para ter um pouquinho de mix maior na loja, e aí foi para Luiz Pereira Barreto. Em 2010, a loja já mudou para Luiz Pereira Barreto na gestão do Éder. E a Drogamax surgiu depois de 40 anos da Drogamar. Uhum. A Drogamar, 1974, e a primeira loja da Drogamax veio em 2014. A gente até brinca, né? Eu perguntava ao Pedro, mas como que veio tudo isso? E ele fala que quando ele era pequeno, Fernando, ele queria ter um shopping. E agora a gente entende. Agora ele tem. Agora a gente entende. E a Drogamax surgiu em 2014, já com esse conceito de maior, era uma loja na próxima, uma quadra anterior à Drogamar. Todos falavam, nossa, mas 2 farmácias na mesma rua, vizinhas, do mesmo grupo. E ela já veio com um conceito de hiperfarmácia. Ela foi ali a primeira hiperfarmácia ali da cidade, em 2014, já trouxe mais mix de produtos variados na parte de perfumaria. Então, começou assim a história da Drogamax. Então, a primeira loja em 2014, depois vieram as outras, a segunda loja em 2017, por coincidência, a continuação da mesma avenida, 3 lojas na mesma rua e avenida na cidade. E em 2019 veio a Drogamax, a unidade 3, a primeira loja a ir para o bairro, e essa já veio num conceito um pouco maior, de perfumaria, de ter espaço, de ter um pouco mais de experiência para o cliente. E depois a última loja em Araçatuba é a unidade 4, em Araçatuba, que também é uma unidade do bairro. E o ano passado a gente decidiu expandir para São José do Rio Preto. Então hoje a Drogamax tem 4 Drogamax em Araçatuba, uma Drogamar e uma em São José do Rio Preto, inaugurada em novembro do ano passado. Quando a gente fala de hiperfarmácia, eu queria que você desse números para a gente ter noção, do que a gente está falando e de um pouco dos produtos, que são bem diferentes de uma farmácia convencional. Bom, quando a gente fala de hiperfarmácia, o nome hiper vem do grande. Então, a loja, então a metragem da loja. Hoje nós temos aí lojas de 2.034 metros quadrados. Esta é a maior da América Latina. E nós temos as outras 2 lojas aí acima de 1.000 metros quadrados. Então, são lojas amplas
que contém diversidades em produtos. Em São José do Rio Preto, nós já temos a primeira drugstore do estado de São Paulo. E aí sim, nesta loja, nós temos aí uma diversidade grande em produtos, desde óculos solares, brinquedos, parte de alimentos, você encontra pizza na farmácia, ferramentas, produtos para carro, então uma linha completa aí, tanto para o homem, para a mulher, para a criança. A ideia é que a pessoa vá nessa farmácia e encontre tudo que ela precisa e não precisa tá saindo, desde um utensílio para casa, doméstico, um presente para um casamento, um presente para criança, um perfume e também medicamentos. Que ela resolva tudo. Que ela resolva tudo em um único lugar. Em que momento você chegou na Droga Max? Queria que você contasse em que momento, né, da gestão do Éder ele estava para daí buscar uma pessoa de fora, né, com um olhar estratégico e para a gestão de pessoas. Eu cheguei na Droga Max final de 2017, por um convite do advogado, né, do Éder. Ele me ligou, eu estava em São Paulo, né, fazia gestão aqui de um grupo. Ele falou, olha, eu tenho um cliente que está precisando, né, de você no interior. E eu, nossa, mas no interior? E eu sou do interior. E a gente sempre tem aquilo, né, como gestora, mentora, de que o interior não tem empresas que vão ter assim, né, pra gente trabalhar. Quando eu saí do interior, era aquela coisa assim, olha, eu saí do interior para poder trabalhar. Então a gente sai do interior para vir para a capital, porque a gente acredita que a visão de empresários, né, a maior visão de empresários está aqui. E foi muito bom quando ele me procurou, porque eu entendi voltar, né, para o interior, que tem muita empresa bacana e muito empresário visionário no interior. Então, às vezes, a gente tem muito mais oportunidades, talvez, no interior do que na capital. E eu cheguei em 2017, inicialmente era para fazer uma gestão de pessoas. Para falar a verdade, eu cheguei para uma reunião, a gente foi para uma reunião até para a gente alinhar. Eu não conhecia nada do segmento farmacêutico, que é muito desafiador, é totalmente diferente de tudo que eu já tinha trabalhado, mas eu entendia de gestão. E eu entendi de pessoas. Então, começamos um trabalho de forma um pouco tímida, né, em 2017. E aí, em 2018, a gente começou a trabalhar um pouco mais. A necessidade do Éder é a de qualquer empresário. Eu acredito que na época era a dor de crescer e de forma desestruturada. Então, eu cheguei lá, já era uma empresa grande. Então, ela já tinha quase 200 funcionários. Ela era uma empresa forte, porém desorganizada. Então, ela precisava melhorar a gestão. Mas era uma empresa forte, era uma empresa sólida, era uma empresa, né, como diz, com uma visão grande de expansão. Mas a dor dele era essa, era estruturar, era ter uma empresa que ele conseguisse ter uma cultura forte, uma gestão ali, processos tudo estruturado. Ele soube, então, olhar qual que era o desafio dele para continuar expandindo, né, para continuar crescendo. Qual que é, então, né, o papel da gestão de pessoas, né, para fazer uma empresa rodar bem, para crescer? Hoje é fundamental, né? Sem pessoas, eu acredito que o pilar fundamental que nós temos nas empresas são as pessoas. Máquina, equipamento, você compra, manda buscar, não importa, tecnologia, mas as pessoas, não. Então, investir nas pessoas hoje não é uma forma de você crescer, é a única forma de você crescer. Então, a gestão de pessoas é fundamental para que se tenha uma cultura fortalecida para resultados, para alta performance. Uhum. Na prática, né, quando você chegou lá, o que você encontrou e como que você começou a dar um pouco a sua cara, né, trazer essa questão da gestão, o olhar para as pessoas? Fernanda, toda mudança é muito difícil, toda mudança, principalmente quando você entra alguém novo, num lugar que tudo já está funcionando. E é isso que acontece nas empresas. Quando você decide mudar e você traz alguém para o seu negócio, para trabalhar a cultura da sua empresa, não significa que aquela empresa não tenha uma cultura. Significa que ela já tem uma cultura, inclusive, já muito pré-estabelecida.
Então, é uma resistência, sim, o começo é muito difícil, o empresário tem que ser muito forte, eu encontrei muita resistência, as pessoas não me Dos conheciam, colaboradores. dos colaboradores. Como que foi isso? Muito, foi... é, Na época, eu acho que eu quis focar tanto no resultado, em mostrar o resultado que aquela mudança ia proporcionar para eles, que eu acabei nem olhando dos lados, assim, para entender que era abaixo-assinado, ou era a fofoquinha dali, porque é normal, né? Agora, eu foquei mesmo em dar resultado para mostrar, porque como que você mostra que uma cultura, que a gente está no caminho certo? Mostrando resultados. Não tem como. Então, é focar no que eles precisavam ver. Eles não me conheciam. Então, eles não sabiam o que eu estava fazendo ali. E eles também não conheciam o resultado do meu trabalho. Então, era uma dúvida para todos. E a mudança de cultura é como se você viesse e você mudasse a forma de fazer das pessoas, é o desaprender. E isso é muito difícil. Então, a maior resistência que a gente encontra na mudança de cultura, primeira coisa, a mentalidade das pessoas. E isso... Como que vocês lidaram, então, você, né, especialmente, com esses obstáculos, assim, essa resistência interna, e você foi ali ganhando a confiança também das pessoas? Com muita disciplina, consistência e persistência. Cuidando da cabeça. E aí vai cuidando e às vezes até no individual, porque às vezes você precisa chamar no individual. Nós treinamos muito, nós vivíamos dentro da sala, a empresa até então não tinha uma sala estruturada para isso. Hoje nós temos até uma universidade, de tanto que a nossa cultura é fortalecida para treinamento, porque, né, é a única forma de mudar. Como que funciona? A pessoa, ela entra e ela passa por essa formação? É isso, ela passa, primeiro, antes de entrar, ela já passa por um comitê que a gente avalia o jeito de ser. E aí nós começamos o processo de integração. A integração dela, ela já é pautada na nossa cultura. Então, ela já começa desde comportamento, a parte de processos, a nossa certificação. Então, nós falamos para o colaborador tudo que nós gostamos e tudo que ele precisa ter e ser, né? Tanto ter de competências, habilidades e ser como pessoa no comportamento para ele crescer dentro da empresa. E talvez, às vezes, essa é a dificuldade das empresas em dar clareza. E as pessoas, porque elas têm que ter opção também. E a gente deixa essa opção até antes de começar a trabalhar. Então, nosso processo de recrutamento e seleção, eu participo de todos os comitês. E a gente começa mais ou menos assim. Olha, para trabalhar na Drogamax não é fácil. Aqui tem regras, aqui tem processos. Aqui a gente não tem tempo para administrar mimimi, então aqui não cabe fofoca, fraqueza. Então aqui a gente trabalha com gente forte, preparado para crescer. Mesmo que você não esteja neste momento agora, mas se você quer se tornar essa pessoa forte, a gente está aqui e a gente vai te guiar. Mas a gente não vai parar para administrar ali, né, os seus problemas, né? Então, os seus conflitos. Aqui é pra gente entrar daqui pra dentro e ser feliz. Trabalhar e ser feliz. Então, ser feliz envolve se dar bem com todos, ter um ambiente estruturado, um clima organizacional bom. Mas a gente deixa claro que tem cobranças. Sim. Tem cobranças, tem que ter comportamento, tem que ter foco no cliente. E a gente tá o tempo todo cuidando, o tempo todo cobrando. E é isso, pra trabalhar lá, precisa ter saber disso, porque isso é clareza. E tá tudo bem se você não consegue. Tem pessoas que realmente não conseguem trabalhar na Drogamax. Não conseguem. E tá tudo bem. É uma questão de cultura, assim como acontece nas outras empresas. Sim. Acho que muita gente, quando ouve cultura, né, imagina uma coisa que é diferente do que é. Então, como você bem disse, né, quando você chegou ali, viu que já existia uma cultura, mas não era a cultura que ia levar, né, para dar o próximo passo, para fazer a empresa crescer. O que é, então, essa palavra cultura? E é possível, então, mudar a cultura de uma empresa, né? O que é preciso para transformar? Bom, a cultura nada mais é que os comportamentos das pessoas que norteiam aquela empresa. Então, a cultura não é frasezinha na parede. Cultura é o que você vive, o que você respira, o que você faz todos os dias. E a cultura se muda com comportamento.
comportamento todos os dias, né? Então, e para mudar uma cultura, é como se a gente fosse mudar, quando a gente decide mudar. A gente tem que começar os nossos comportamentos. Então, só que para isso, eu preciso alinhar esses comportamentos. Então, para quem quer buscar uma mudança de cultura, eu preciso trabalhar minha empresa para uma cultura mais forte. Eu preciso trabalhar minha empresa para uma cultura de alta performance. Então, eu preciso entender qual é a cultura que eu quero, o que eu preciso e ter alinhado com o meu time para que eu consiga, né, realmente ter essa cultura na empresa. Então, os comportamentos têm que estar bem alinhados. Para fazer, né, então, essa transformação, você criou alguns métodos, né, projetos. Queria que você contasse, então, como que foi isso? Bom, nós criamos vários projetos no decorrer, né, alguns deram certo, outros não, e faz parte, né? Eu acho que quando a gente entra numa empresa e lida com pessoas, tem coisas que você vai implantar e que não vai aderir. Eu já tive políticas de remuneração que a gente implantou em 2 meses, recua, não deu certo e tá tudo bem. Saber reconhecer Saber reconhecer e voltar. E a gente tem muita humildade disso. Eu falo que você não pode ter ego, né? Tem que ter eco. Quando você tem ego, você elimina o eco. Então, o ego vai para dentro e o eco é que ecoa. Então, às vezes a gente precisa, né, segurar ali e falar, opa, não deu certo, vamos voltar, porque a gente prejudica, sim, a motivação, o engajamento do time nesse processo. Queria que você contasse, então, primeiro, né, do método PPG. Vamos lá. A gente estava falando dos métodos, né? Nós criamos vários métodos, mas tem alguns métodos que hoje são referência no grupo e que os clientes conseguem perceber e que isso nos trouxe bastante resultado, principalmente em motivação, alinhamento do time e direcionamento. Nós iniciamos o primeiro com Nova Era. O que é o Nova Era? O Nova Era, eu queria trazer para dentro da empresa algo que falasse assim, ó, esquece tudo que você viveu agora no atendimento e você vai entrar numa nova era do atendimento. Então, nossa empresa extremamente dinâmica, muito rápida, e a gente começou a perceber que os atendimentos começaram a ficar um pouco robotizados. Que era aquela falta de humanização. O que é robotizado? Oi, pois não, toma aqui, tá? Aí próximo, e vai. E um dia eu cheguei, por incrível que pareça, esse projeto surgiu com um cliente. Eu cheguei, esse cliente, eu entrava, ou quando eu estava na loja, ele me elogiava de alguma forma, brincava ali com as meninas. E um dia eu perguntei o nome desse cliente, Fernanda, eu falei, como que ele chama? E aí a atendente olhou para mim e falou, não sei. Aí eu perguntei para ele, como que aquele senhor chama? Não sei. Aí eu fiquei, fulano de tal que vai saber. Mas peraí, ele tava brincando com ela. A outra tava ali, conversou com ele também, não sabe o nome do cliente. E ela tinha acabado de me falar que ele tava lá todos os dias. Então aquilo, eu fui para a sala e comecei, tem algo errado. Tem algo errado. Então eu já sentei com o Éder naquele momento, olha, a gente precisa trazer resgatar aquele atendimento humanizado da farmácia de antigamente. Não é porque nós somos grandes, não é porque nós somos, né, nós temos as maiores da América Latina, nós temos esse fluxo intenso de pessoas, que a gente precisa perder aquele carinho, aquele contato. E aí nós implantamos Nova Era e padronizamos o atendimento em todas as áreas. O Nova Era hoje, ele tem um padrão de atendimento que você pode personalizar. Então, o caixa, ele sempre vai falar o nome dele, então vou simular aqui um atendimento de caixa. Olá, meu nome é Carla, eu vou finalizar seu atendimento. Você encontrou tudo que você precisava, você foi bem atendido. Tem algo na loja que você não tem encontrado, que você queira, né, relatar para eu anotar? E se isso acontecer, nós anotamos e a gente busca trazer esse produto para a loja. E quando a gente traz, a gente liga para o cliente. Olha, aquele produto que você não encontrou aquele dia, ele chegou. E às vezes a gente ainda pede para o motoboy levar até a casa dele. E no atendimento também de balcão, a mesma coisa. Oi, tudo bem? Meu nome é Carla. Qual que é o seu nome? Antônio. Oi, Antônio, tudo bem? O que eu posso te ajudar hoje? Personalizado. Então, personalizado.
E ele está no atendimento, ele precisa saber com quem ele está falando. E quando você trata as pessoas pelo nome, você causa, né, uma maior intimidade, você conhece as pessoas e você dá uma atenção, porque atendimento é acolhimento, é atenção. Então, o Nova Era, ele veio com esse objetivo de trazer essa humanização. Inicialmente foi desafiador, a gente teve que implantar algumas técnicas, né? Planos de gratificação, tudo isso acontece com o Nova Era. Então, nós temos cliente oculto, nós temos auditorias. Então, isso fez com que a gente mantivesse a cultura. Então, ou seja, tinha um procedimento. Era uma nova era de atendimento, uma nova cultura dentro da empresa para o atendimento. Então, o que eu precisava? Cuidar. Então, eu preciso ter ferramentas que vão me auxiliar no decorrer do dia a dia a cobrar, né, todo esse, senão eu vou lá, implanto um projeto e aí fica tudo lindo, né? A gente treina, faz tudo aquele, né, e depois ninguém acompanha. Então, na Drogamax, o que acontece é que a gente tem um acompanhamento bem efetivo, uma cobrança efetiva em cima do que nós implantamos. Recentemente, nós tivemos um outro também voltado para atendimento, que foi o Elite. Hoje, inclusive, a maior dificuldade do empresário que trabalha com varejo é o atendimento, principalmente o atendimento personalizado e técnico. Então, hoje na farmácia, você tem 90% do nosso quadro, Fernando, hoje é de farmacêutico. Então, o balconista nosso, ele é formado em farmácia. Para te dar, ele tem mais autoridade e ele dá mais segurança para o cliente. Então, eu compro mais com alguém que conhece. A pessoa que está do outro lado, ela tem autoridade e responsabilidade para também, se caso precisar, fazer alguma indicação ou orientação ali no balcão. Então, é diferente de eu ter uma pessoa que não é qualificada nessa área de venda. E a gente quis trazer essa técnica para dentro da loja. E aconteceu a mesma coisa, né? Uma cabeleireira falou, olha, vim trocar uma tinta aqui porque a minha cliente comprou, mas essa tinta aqui ia deixar o cabelo dela laranja, né? Se ela misturasse. A cliente foi para comprar. Foi e comprou. Mas ela não encontrou alguém tecnicamente para orientá-la. Olha, essas duas misturas, se você fizer nesse tom do seu cabelo, ele pode ficar laranja. E aí o Nova Era, ele veio com esse intuito de não também trazer a responsabilidade do treinamento só para a empresa. Porque hoje a responsabilidade de treinar tecnicamente acaba ficando para a empresa. Mas eu tenho quase 50 mil itens. Eu trabalho com vários segmentos. Como é que a gente vai treinar tecnicamente e as pessoas conhecerem tudo ali? Então, nós dividimos as atendentes de loja, as consultoras, né, de vendas ali nas lojas, e elas viraram especialistas naquele setor. Então, eu tenho a especialista no infantil, eu tenho a especialista em cabelo. Então, ela vai vender desde a tinta, o shampoo, o condicionador. E se você ir lá com problema e falar, olha, o meu cabelo não tá legal, eu preciso de algum produto. Ela vai saber se o seu cabelo tá ressecado, se ele vai precisar de reconstrução, uma nutrição, Então, ela vai estar ali tecnicamente. Dentro desse projeto, elas são escalonadas. Então, ela tem o primeiro nível, que ela ganha um percentual de comissão, ela tem o segundo nível, que ela ganha um outro percentual, e ela tem que ela já dobra a comissão, e aí ela tem um terceiro nível, que aí ela triplica a comissão. E aí, o que acontece? Ela passa por provas. E aí, a gente tira um pouco da responsabilidade da empresa, não que não seja, porque mas a gente não consegue fazer tudo. E ela começa a estudar sozinha. Ela tem ela vai para casa, ela começa a estudar no YouTube, ela começa a fazer cursos, porque ela quer ganhar mais, ela quer dobrar a comissão dela, quer quadriplicar a comissão quando ela chega no Black. Então, hoje a gente tem Yellow, entrou agora, eu tô no Simples, eu sei o básico do atendimento. Aí eu vou para Green, e aí eu sei já, eu sou uma especialista, eu consigo te ajudar no que você precisar de até um aprofundamento mais técnico. Então, a Yellow, se ela tem dúvida, ela vê a Green. E a Black, ela além de
ter a técnica, ela tem o comportamento, ela é diferenciada, ela é uma colaboradora Black que a gente vai olhar ali. Hoje a gente tem Yellow e Green, que nós começamos o projeto recentemente, tem 3 meses. E hoje já temos Green na loja, então elas estão aí representadas pelos bottoms dentro da loja. Então esses 2 projetos, tem vários, mas esses 2 eu vejo que são essenciais, principalmente para resultado, aumento do ticket médio, melhorar o atendimento, fazer o cliente voltar, fidelizar o cliente. Você qualifica, né, o seu profissional desse... Com certeza. Tecnicamente, elas ficam muito mais treinadas. Então, elas vão desenvolver mais habilidades ali na hora da venda e também da parte técnica do produto. Elas estudam mais o produto. Então, quando eu tô parada, eu tô pegando o produto, eu tô vendo o rótulo, eu olho a internet, eu vou ali para alguns sites ali olhar o produto, conhecer um pouquinho, vou nas redes sociais, vejo que tá, como diz elas, hypado e assim vai. Uhum. Dentro dessa parte de gestão de pessoas, qual que é a importância desses programas que vão, dando reconhecimento, para um bom trabalho? Ele é essencial, porque você mantém um time alinhado, motivado e um time bom, de alta performance. Ele é essencial. Na Droga Max nós trabalhamos, o método oficial que é de gestão é o PPG. Pessoas, processos e gestão de tudo isso. São os 3 pilares que sustentam uma empresa. Eu posso ter o melhor processo, se eu não tiver a pessoa que tenha as habilidades para realizar aquela atividade, aquela função, eu não vou ter um resultado. Então, eu preciso trabalhar esses 3 pilares. E aí, no final, se eu tiver a pessoa, o processo, e eu não tiver alguém acompanhando que aquilo está acontecendo, que aquilo realmente tá eficaz, também não vai adiantar nada eu ter pessoas e processos. Então, são os 3 pilares ali que movem a empresa hoje dentro da Droga Max. E é fundamental, é o que motiva o time, é o que faz eles quererem ser mais, eles quererem crescer conosco. Todos os nossos recrutamentos, primeiro são internos para depois externo. Então, primeiro, todos os cargos de liderança passam pelo processo de recrutamento interno. Então, eles sabem que se eles entrarem na Droga Max, eles vão entrar e vão ter oportunidade de crescer. Só vai depender deles. Uhum. Depois, dessa implementação desses projetos, desses programas, muito voltado para pessoas, qual que foi, o que vocês acompanharam, assim, de mudanças, tanto nos colaboradores, mas também nos clientes? Nós temos um time hoje mais focado. Hoje, eu até brinco, quando eu vou em algumas reuniões, os empresários às vezes, nossa, é tão difícil lidar com pessoas, nossa, hoje as pessoas... E quando a gente olha para dentro do nosso time, eu não vejo essa dificuldade que tem fora. Claro que nós temos problemas, mas é uma pequena minoria. Então, a gente vê a consequência de tudo que a gente faz ali na prática. O cliente satisfeito. Então, o nível nosso de satisfação do nosso cliente é acima de 90. Os nossos números, nosso ticket médio, ele aumenta a cada ano. E o nosso time, a nossa rotatividade, tendo em vista o varejo, principalmente dentro do varejo farmacêutico, que nós trabalhamos todos os dias, das 7 à meia-noite. Em São José do Rio Preto, das 6 às 23. É desafiador manter uma rotatividade baixa dentro desse horário. E hoje nós temos uma rotatividade considerada baixa dentro do setor. E no clima organizacional, os nossos resultados, eu vejo que como você vê que uma coisa deu certo, primeiro é resultado. Sim. E não tem como uma empresa dar resultado com um time desmotivado. Não existe isso. Quem fala isso é balela. Ai, nossa, cresceu muito. Mas a que custo? Os funcionários... Não esquece. Gente desmotivada não faz empresa forte. Então, gente fraca não faz empresa forte. Gente desmotivada, time desmotivado não traz resultado. Então, se uma empresa teve resultado, é porque o time está motivado,
tá engajado e vai fazer acontecer. Agora, é claro que a gente sempre tem dentro de uma empresa um time que ele não tá engajado, não tá desmotivado. Mas isso não é com a empresa, é com a pessoa mesma, né? Em qualquer lugar que ela vá, ela vai ter algum problema para se desmotivar. Talvez pessoas que a gente talvez não conseguiu ainda mudar a mentalidade, porque é isso que a gente busca todos os dias. A sua mente precisa mudar, ela precisa, esquece o que passou. A gente sempre fala até na contratação, assim, no primeiro dia de integração. Esquece o que você viveu até agora, daqui para frente é tudo diferente. É como se você tivesse desaprendido. Uhum. O que você fala, então, para esse pessoal, esses empresários que te procuram, né, que querem também ver esses resultados, né, essa equipe forte, motivada, engajada? O que você fala para essas pessoas, né, como implementar, né, o mesmo método que vocês implementaram em outras empresas, em outros setores? Bom, Fernanda, todas as empresas têm pessoas, têm processos e têm gestão. Uhum. Todas as empresas. Então, é trabalhar esses 3 pilares. Você precisa saber qual é o seu time, qual é as habilidades, quais são as habilidades da sua equipe. Todas as pessoas do seu time têm a qualificação para estar naquele cargo, naquela função. Então, esse é o primeiro passo com pessoas. E aí, depois você vem, os seus processos estão desenhados? Você sabe tudo o que acontece na sua empresa? Se o João sair e entrar a Maria vai saber o que o João fazia, como o João fazia, porque quando não tem processo, as empresas, primeiro que elas ficam presas, às vezes é um colaborador, se essa pessoa saiu, a empresa fecha. Teve uma vez que a gente estava com problema de uns produtos e aí eu liguei, era a época do Covid, e o dono da empresa falou assim, a única pessoa que sabe tirar nota fiscal aqui é minha esposa, e ela tá no hospital, então agora a empresa não tá faturando. E aí, ou seja, ele não conseguiu outra pessoa para ir lá e só uma pessoa dentro da empresa sabia daquela operação. Então, é muito importante você procedimentar. E, além disso, principalmente, cuidar depois. Então, ter uma boa liderança e, principalmente, umas boas ferramentas para você controlar e fazer com que isso realmente aconteça. Uhum. Você citou a pandemia, né, que foi, enfim, uma grande crise, né, enfim, super difícil para o varejo e para outros setores, né, como um todo. Como que você, pessoalmente, né, lida com esses momentos desafiadores, né, transformações do mercado, inovações tecnológicas? Como que você lida, como que você se prepara para estar sempre à frente desses momentos? Eu falo que crises são oportunidades. A pandemia foi uma crise que ninguém estava preparado. E nós também não. O que aconteceu? Na pandemia, todo mundo foi para o online. Só que imagina a Droga Max para o online. A gente tinha mais de 40, lá atrás já tinha mais de 40 mil itens. Não é fácil subir um e-commerce de 44 mil itens de uma hora para outra. Envolve muito desenvolvimento, muito planejamento. Então, nós olhamos, sentamos, isso daqui não ia ser possível naquele momento. E aí eu poderia falar assim, a gente poderia sentar, né? Eu e o Éder sempre, a gente discute muito sobre isso, a gente senta, a gente fala muito do mercado, do que tá ali, só que a gente olha muito para nós não ficamos muito olhando o que acontece. É bom saber, mas a gente sempre olha ali para dentro. E agora, o que nós temos? Nós não temos. Então, nós fortalecemos o nosso televendas, na época eram televendas, então a gente fortaleceu ele para o WhatsApp. E aí nós viramos e falamos assim, já sei. Quando as pessoas, agora tá pandemia, ninguém tá saindo de casa. E realmente as pessoas iam na farmácia. As farmácias lucraram muito na pandemia. Porque também, e nós muito mais. Por quê? Porque na nossa farmácia não tinha só medicamento. A gente tinha uma variedade gigante de outros itens. Até então não era drugstore. Mas a nossa linha de perfumaria, de suplementação já era grande. E aí, com a pandemia, nós falamos assim, olha, vamos começar a investir nas lojas, na experiência do cliente. Porque quando essas pessoas saírem de casa, para que é que elas vão numa farmácia? O online explodiu. Eu posso estar da minha casa sentada, eu compro o que eu quiser.
né, na internet vai chegar e vai chegar rápido na minha casa. O que vai fazer? Eu pegar o meu carro, sair de casa para ir numa farmácia ou para ir num estabelecimento, a não ser para viver uma experiência diferente. Então, na pandemia, nós começamos a investir. Todas as nossas lojas, por incrível que pareça, na pandemia que a gente começou a confeccionar, né, os camarins. Então, para testes de maquiagem, de dermocosméticos, e isso aconteceu na pandemia. Mas era uma aposta também. Era uma né? aposta. Não sabia como ia ser, né? Ninguém sabia. O empreendedor, o empresário, ele tem que ter essa pitada, né, de ousadia. Agir no escuro, às vezes. Jogar sorte, tudo eu vejo que é coragem. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, o Éder, como que o Éder, inclusive muito bom citar o Éder, né? O Éder veio para a sucessão, o Éder é extremamente visionário. Eu brinco, às vezes ele sonha, né, assim, eu venho relezando, às vezes eu sonho, ele vai ali e banca ali o sonho também. Tem que ter muita ousadia, tem que ter coragem, tem que acreditar. O Éder acredita no negócio dele, então você tem que acreditar. Nós acreditamos em tudo que nós fazemos. Tudo que a gente faz ali está pautado, não é no achismo, ali tem gestão. Então, nós temos números, nós acompanhamos números a todo momento. A gente está no celular, eu estou aqui, eu sei tudo o que está acontecendo. Eu sei o que está vendendo a mais. Eu sei se está vendendo carrinho, eu sei se está vendendo a pizza, eu sei se está vendendo a parte de pet shop, a gente sabe tudo. Então, é muito mais fácil quando você tem números para você tem dados para você agir. Então, isso é importante. Aí você te dá mais... São os riscos calculados. Isso, são riscos mais calculados. Porém, agir às vezes no escuro, tá? Porque você vai para algo novo. Mas você tem que acreditar que você é capaz. Sim. Então, sempre assim é na nossa vida também, né? Você avança, tô com medo, vai com medo, porque você sabe que você é capaz de fazer aquilo. Sim, com certeza. E isso que você citou, inclusive, né, dele ser essa pessoa, esse visionário, mas que banca muito, né, e acredita junto, para uma mudança cultural, né, a importância de um líder que acredita também e que vai dar o exemplo. Né? Acho que isso é fundamental. É essencial. O dono da empresa, ele precisa entender que a primeira coisa, quem tem que mudar é ele. Né? A gestão começa com ele. E ele é a pessoa que tem que acreditar. Então, eu já tive consultorias que as pessoas falam assim, mas eu queria o resultado que o Éder tem. Você vai fazer o que o Éder faz. Porque o resultado de uma consultoria é o dono. Eu sempre falo isso. Então, assim, é o acreditar. É o peitar lá a hora que a gente começou uma mudança de cultura. Se para mim foi difícil, para mim foi muito difícil. Porque não é fácil você chegar num lugar que as pessoas estão fazendo, às vezes abaixo assinado para você sair. As pessoas não te querem ali e ninguém me conhecia ainda. Dá dó. Então era uma pequena minoria que me queria. A grande maioria não queria. E é isso mesmo que acontece quando você vai provocar uma mudança. Porque as pessoas estão com medo, elas estão inseguras, elas não querem. Ninguém quer mudar. Então, agora, se para mim foi esse desafio, imagina para ele. Porque ele foi a pessoa que teve que segurar tudo isso. Quando as pessoas iam falar para ele, ele tinha que fingir que não estava ouvindo. Porque senão ele teria parado no primeiro momento. Não vou ficar com essa consultoria. Tá todo mundo desmotivado, tá todo mundo descontente, tá todo mundo falando que vai pedir demissão. E nossa, olha o que tá acontecendo. Ele acreditou. Mesmo sem conhecer o meu trabalho, ele falou, não, eu acredito que é isso que é o certo, que vai ter que fazer. E eu também, a gente conversava muito, esse processo tá certo? Sim, é assim mesmo. Vai ter dor um pouquinho, mas o resultado vai valer a pena. E é isso, ele tá colhendo o resultado, mas ele também, no início, ele precisou de coragem. Então, o dono, ele tem que entender que ele tem que ter coragem, tem que acreditar no negócio dele, mas tem que investir. Tem que investir, tem que acreditar e tem que estar junto. Sim. Você citou o e-commerce, né? E aqui nos bastidores você falou que vocês estão prestes aí a lançar, né, ainda esse ano, o e-commerce da Drogamax. Queria que você contasse, então, como que vocês vêm se apoiando em tecnologia, se vocês têm usado inteligência artificial, como que esses assuntos aí entram no setor de vocês? Bom, nós fomos a primeira farmácia do Brasil
a trazer um robô atendente, a Alba. A Alba ficou conosco durante 4 meses. A gente até brinca, né, que ela não aguentou o Brasil. E aí ela precisou mandar uma prima para substituí-la. Então, nós trocamos o modelo. Ela está, neste momento, fazendo a configuração para ser reinaugurada. Esse robô atendente, ele recepciona os clientes. Como é uma loja muito grande, às vezes as pessoas se perdem. Onde será que fica a tinta de cabelo? Onde será que fica o perfume? Onde é o balcão? Como que eu faço para pegar a senha? Esse robô é capaz de levar o cliente até o setor. Então, não necessariamente ele vai precisar. Às vezes a atendente tá com uma outra pessoa, ela vai chegar no robô e a robô vai levar ela até onde ela precisa ou ela quer o produto. Isso traz tanto tecnologia, a gente consegue auxiliar no atendimento, principalmente experiência também para o cliente. Hoje nós iniciamos essa semana, provavelmente em 30 dias, nós já estamos com os carrinhos e as cestas inteligentes. Inclusive, é o primeiro no Brasil e feito no Brasil. Então, nós Como que fomos... funciona esses carrinhos? É incrível. O carrinho, você pegou o carrinho, tudo que você vai colocando dentro do seu carrinho, o carrinho registra. O carrinho, ele é tão eficiente, Fernanda, que ele é capaz, assim, se você colocar... Ele é por peso, por rótulo, por tudo. Se você colocar um vinho... um exemplo, eu passei o vinho barato, mas eu coloquei um caro. Porque as pessoas têm medo, às vezes o empresário, mas e aí, como que vai acontecer? Porque o autoatendimento gera um pouco dessa insegurança, né, pro empresário. Esse carrinho, ele é capaz de detectar isso, que você trocou o produto na hora de colocar nele. Porque você vai passar o produto antes de colocar no carrinho. Ele sabe o produto que você colocou lá dentro, se está compatível com o que você passou. E se não for, ele vai começar a acusar e ele não deixa você finalizar, enquanto você não trocar este produto. E as cestas, a mesma coisa. Então, isso vai, primeiro, também para o cliente, ele vai poder saber quanto ele está gastando, ele vai saber quanto vai dar, né, a compra dele, ele vai dar mais comodidade, não vou precisar ir até a fila do caixa, apesar que a nossa fila, né, nós temos bastante atendentes, e para não ter esse fluxo intenso na fila. E a cestinha é a mesma coisa. Eu tô com pressa, eu tô rápido, eu vou fazer aqui meu autoatendimento. E o nosso setor de pricing hoje, ele está sendo implantado 100% automatizado, 0 humanos. O setor inteiro, quem vai fazer é a IA. Então, a gente gosta de tecnologia, só que nós fazemos tudo com muito planejamento para que aquilo não vire uma frustração. Então, que nem o e-commerce, ele está saindo dia 1/12. Foram anos de planejamento, foram anos de desenvolvimento. E nós precisamos da IA agora. A IA está entrando no e-commerce por conta das imagens e de tudo que a legislação também precisa, né, para ter um e-commerce, para a gente ter algo eficiente que o cliente vai comprar, né, de qualquer canto do Brasil e vai receber o produto dele corretamente. Uhum. Além do e-commerce, quais que são os próximos passos da Droga Max, as avenidas de crescimento que vocês vêm observando? Nós crescemos recentemente, nós fomos para São José do Rio Preto, saímos de Araçatuba. É um desafio muito grande, novo, sair da nossa cidade para um outro lugar que ninguém nos conhece. E ninguém conhecia a Droga Max em São José do Rio Preto. E graças a São José do Rio Preto ficamos conhecidos no mundo, no Brasil. E agora o próximo passo é ainda expandir dentro de São José do Rio Preto. Nós temos 2 áreas adquiridas já, uma na Avenida Central, numa avenida próxima a um shopping, né, a José Munier com a Francisco das Chagas, e um outro na Zona Leste, perto de uma região de condomínios, também, que nós vamos fazer, provavelmente essa sai a segunda loja, e a terceira na região central. Então, lá tem mais 2 lojas projetadas já para São José do Rio Preto, no projeto de expansão. E nós também temos um projeto para a Drogamar, que a gente está estudando aí, e talvez ela vire aí uma franquia. Interessante. Carla, queria que você deixasse, então, uma palavra final para líderes, para empresários, né, de como
como realmente fazer uma transformação cultural ou fortalecer a cultura da sua empresa, né, com esse olhar para a gestão de pessoas. Eu acho que o meu conselho é, primeira coisa, não se transforma uma empresa sem transformar a gestão. E não transforma a gestão sem transformar a cultura. E a primeira mudança que deve acontecer sempre é de dentro. E é de dentro do dono. Então, ele olhar para si, ver o que ele precisa mudar, o que ele precisa transformar ali para que o negócio dele cresça. Ele precisa, às vezes, enxergar que tem algo errado, às vezes voltar para trás, precisa deixar o ego de lado. Às vezes tem empresário que tem muito ego, sempre foi assim, era assim, porque alguém deixou assim e tal, eu quero assim, desse jeito. Deixa o ego, porque senão você não vai ecoar. Então, tenho certeza que se você trabalhar os 3 pilares da sua empresa, pessoas, processo e gestão, e começar dentro de si, com certeza a sua empresa vai crescer de uma forma sustentável e com alta performance. Perfeito. Carla, super obrigada. Obrigada por ter trazido agradeço. luz aqui e contado um pouco sobre a história da Drogamax, os caminhos, né? Como vocês fizeram essa virada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Para mim é uma honra, um prazer enorme aqui contar um pouquinho da história da Drogamax, da minha história. Muito, muito obrigada. Perfeito. Muito obrigada por ter acompanhado a gente até aqui. Até o próximo Farbscast.